A gente vai sentindo, né, nas relações que às vezes uma coisa que era de bom tom, que era de coração, que era uma coisa de gentileza, de respeito, de apreço, né, passou a ser uma coisa, passou a ficar com uma energia um pouco estranha. E aí eu comecei a questionar na minha vida, e tanto em relação às outras pessoas comigo, mas em muitos momentos, em quando é uma gentileza que a gente faz, um favor que a gente faz, uma atitude que a gente faz, um favor, a gente tá fazendo de fato de bom coração, com gentileza, percebendo o outro, a necessidade do outro, ou a gente está de uma certa forma querendo controlar a situação, ou querendo dar uma de bonzinho, ou querendo angariar alguma coisa da outra pessoa, né? Então é muito comum, por exemplo, que a gente queira, né, controlar a visão que a pessoa tem sobre nós. Então, eu vou fazer isso, eu vou dar uma de bonzinho, eu vou ajudá-la nessas coisas, porque aí a pessoa vai me retribuir de alguma forma. Ou seja, me retribuindo de um favor, ela vai ficar me devendo. Então eu vou fazer vários favores para ela, para que ela me deva, né, para que em algum momento que eu precise, ela se sinta obrigada a me ajudar. Isso existe. Então, existe o caso onde a pessoa ali ela vai ficar fazendo favores para você não solicitados, onde você não pediu, você não quer, mas ela vai se colocar numa situação onde é como se você tivesse pedido. Então, mas não tem problema. Em vez de você fazer um esforço, porque deixa que eu faço. E aí ela toma um lugar que não é dela. Ela toma um lugar na sua vida que não é dela. Ou seja, ela está invadindo o seu espaço. E uma coisa que deveria ser uma gentileza, uma coisa esporádica, ela começa a ficar um pouco mais estranha. A pessoa começa a fazer sempre, e ela começa a te invadir, e aí se você quiser fazer aquilo, e você fala não pra ela, né, você recusar a ajuda dela, ela vai ficar super ofendida. Isso acontece muito, né, porque a nossa cultura, ela incentiva muito a invasão o tempo todo, de eu fazer perguntas inapropriadas pro outro, de eu perguntar o porquê de coisas pessoais e a outra pessoa se sentir obrigada a atender as minhas perguntas, a responder, a falar de coisas pessoais em momentos inoportunos, a ela compartilhar a vida comigo, os porquês dela, né? Eu posso fazer um convite para a pessoa, por exemplo, dentro da nossa cultura, e das coisas que a gente ensina, né, sociais. Aí eu posso fazer uma pergunta para a pessoa totalmente intimista, perguntando do mundo pessoal dela, da vida dela, por exemplo, e se ela me der uma resposta que não, que sim, eu posso perguntar o porquê, e ela vai se sentir constrangida. Então percebe que a gente se sente constrangido se a gente não der um motivo, e muitas vezes a gente precisa encontrar desculpas porque a gente se sente constrangido a falar simplesmente um não, ou simplesmente falar que você não quer falar sobre o assunto, ou simplesmente você não quer abrir a sua intimidade naquele momento para aquela pessoa, para aquele grupo de pessoas, para aquela conversa, você não está afim. Mas você falar que você não quer dizer, ou que você não vai falar, é visto como um tom grosseiro na nossa cultura, né, no nosso meio social. Eu não sei se outros países são assim, acredito que tem as suas diferenças, mas aqui no Brasil, né, é muito comum que a gente acabe invadindo a vida uns dos outros, né, perguntando coisas pessoais para pessoas que não são tão íntimas nossas e causando esses constrangimentos sociais. E aí, em muitos momentos, a gente acaba fazendo favores não solicitados, seja porque a gente tem a intenção da pessoa nos dever. Então eu vou fazer aqui esses favores, vou fazer de tudo para ela, porque quando eu precisar dela, ela vai se sentir obrigada, né? Porque é um sentimento, eu posso até não falar para ela isso, mas ela vai ter um sentimento de obrigação, porque eu venho ajudando ela há tanto tempo, mesmo independente se foi solicitado, se a pessoa me solicitou ou não, mas ela vai se sentir em dívida comigo, né? É claro que a pessoa mesmo assim, ela pode falar, não quero, você fez porque você quis, mas percebe que é uma situação onde você tenta controlar o outro de alguma maneira. Ou então você acaba fazendo esses favores não solicitados por falta de percepção, ou até mesmo na tentativa de pintar ali uma máscara social, de pintar ali uma de bonzinho, um de solícito, um de gentil, de boa pessoa, de bonzinho. Aquela pessoa é tão bonzinha, é tão gentil, é tão solícita, ela faz tudo pra todo mundo o tempo todo. Só que muitas vezes, que a gente não percebe,
nessas relações sociais é que as pessoas fazem isso em muitos momentos para angariar algum tipo de recompensa. Nem que a recompensa seja, por exemplo, a afirmação do próprio ego. Então, para a pessoa ficar bem falada, ser aplaudida, ser elogiada, ou ser dada uma como se ela seja, ela é uma pessoa bonzinha, ela é uma pessoa gentil, para ela angariar esses elogios e esses olhares, esses aplausos, ela vai fazendo um favor para todo mundo e fica se orgulhando que fez isso, que fez aquilo. E se a pessoa fala que não precisa fazer, ela insiste em fazer porque ela quer ser prestativa, ela quer ser útil. Só que a gente tem que entender que existe sempre um equilíbrio nas relações, né? Que a gente não pode estar recebendo somente, né? Deixar com que o outro doe excessivamente e só receber, isso é um desequilíbrio. E também a gente não pode viver só doando, né? Excessivamente, compulsivamente, porque isso também causa um desequilíbrio. Isso não significa que em alguns momentos a gente não possa doar mais, ou dar mais colo para o outro, né? Ou em outros momentos precisar de mais colo, mas significa que tem que existir uma troca, um equilíbrio para aquela relação ser saudável. E a gente precisa sempre dosar isso, inclusive não só aquilo que não só o momento de parar de receber e de doar para o outro, mas também o momento onde a gente para de doar. Porque senão você esmaga o outro, você afoga o outro, você sufoca, você invade o campo da outra pessoa. Né? É como se, vamos imaginar assim, é como se, não importa a pessoa que seja, você pode amar muito a pessoa, mas se ela ficar muito próxima de você fisicamente, vai chegar um momento que ela vai começar a respirar o ar que você deveria estar respirando. Então ela vai ficar tão perto de você que o ar que você está respirando, ela vai estar te atrapalhando, ela vai estar respirando o seu ar. Né? Vai ficar ali na sua frente, assim. Ou como uma pessoa querer falar no pé do seu ouvido gritando. Então, tem que haver uma distância para ser saudável, uma distância pessoal onde eu preserve a minha privacidade, a minha intimidade e principalmente a minha energia. Porque a gente não percebe que muitos desses favores e gentilezas não solicitadas, ela acaba sendo depois um meio de sugação energética. Porque o outro ele invade o campo, né? Então, uma coisa, gente, por exemplo, a pessoa ter solicitado aquele favor pra mim. Então ela veio, falou, tem como você fazer isso? Tudo bem. E aí a pessoa ter solicitado aquele favor pra mim. Dentro disso que eu tô falando aqui de equilíbrio, se a pessoa ela tá sempre solicitando um favor pra você o tempo todo, se ela não tá fazendo nada em troca, mas se ela tá sempre te solicitando e aquilo tá tomando seu tempo, tá te desequilibrando, isso é um desequilíbrio, né? Isso ela tá se aproveitando de você. Mas a pessoa que também fica fazendo tudo por você, não deixa você fazer suas próprias coisas, né? Quer de uma certa forma controlar aquilo que você faz e o que você não faz. Quer tentar de alguma forma entrar na sua vida ali por algum caminho, por algum meio, para ser solícita, para ser útil, para estar ali sempre, né, angariando um elogio, angariando uma gentileza no próprio ego, e às vezes não é proposital, às vezes não é, a pessoa não tem consciência de que ela faz isso, mas ela faz indiretamente, independente se você sabe ou não, mas se você der um murro na cara da outra pessoa, vai doer. Então, existem coisas que, independente se a gente sabe ou se a gente não sabe, elas geram alguns tipos de consequências. Então, quando eu fico ali fazendo favores não solicitados pro outro o tempo todo, e nunca pergunto se aquela pessoa realmente precisa, e se aquela pessoa fala que não precisa, eu insisto, porque eu preciso ser útil, né, para me sentir validado, para me sentir importante, seja ou porque eu tenho baixa autoestima, ou porque eu quero me afirmar independente do motivo, ou talvez que eu nem entendo porque eu faço isso, mas eu faço, no momento que eu faço, eu estou invadindo o campo e a vida da outra pessoa, porque aquilo não foi solicitado. Se a pessoa quisesse, ela solicitaria. E isso não quer dizer um favor esporádico, uma vez aqui, uma vez ali, uma coisa que você combinou com a outra pessoa, aquela pessoa, tudo bem, então tá certo, a gente faz desse jeito. Que a pessoa ela deu a afirmativa para isso, um combinado. Mas uma coisa que é um combinado indireto, onde de repente você pegou um compromisso de fazer uma coisa para outra pessoa, a pessoa pegou um compromisso de fazer algo para você e vira uma permuta, né? Não é mais uma troca genuína, é uma permuta. Então eu te dou uma coisa e você me dá outra.
né? Eu te faço favores e depois você massageia o meu ego. Eu te dou favores e depois você tem que fazer um favor pra mim. Sabe, é uma permuta, é uma utilitariedade. Não tem nada a ver focar com afeto, não tem nada a ver com afeto. Por isso a filosofia, por exemplo, do foco no afeto que o Arlie Cravo traz, já mencionei outras vezes em outros vídeos, ela é tão importante, né? Pra gente parar de ficar colocando sempre coisas ali, sabe, em relações que eram para ser simplesmente afetivas, a gente ficar colocando coisas meio tortas ali, sabe? Uma permuta, eu vou fazer assim pro outro me elogiar. Eu vou fazer isso porque o outro vai ficar em sentimento de dívida. Eu vou fazer isso porque eu vou controlar o comportamento do outro. Ou se eu fizer isso, o outro não vai fazer tal coisa, entende? Porque quando a gente entra nesse movimento, a gente sai do afeto genuíno. A gente começa a entrar numa postura de poder, de controle, onde eu quero controlar a vida do outro, onde eu quero de alguma forma invadir o campo do outro, fazer com que o outro viva uma vida de acordo com os meus próprios critérios. Então, em muitos momentos, a gente tem que saber, sim, fazer ali a dosagem do quanto que a gente doa, dos favores que a gente faz, porque em muitos momentos, esse excesso de gentileza, esse excesso de bonzinho, né, de ser bonzinho, pode acabar acarretando o quê? Você ser invasivo, você ser inconveniente. Mas a pessoa tinha uma boa intenção. Poderia ter sim uma boa intenção, mas você fazer uma coisa que invade, que desrespeita o espaço pessoal do outro, mesmo tendo uma boa intenção, não tira o fato de que você está respeitando e está invadindo o campo da outra pessoa, entende? De uma certa forma é você tentar se infiltrar ali na vida do outro, no campo, na energia. Se a gente pudesse ver de forma energética, seria isso. Então eu vou ficar aqui fazendo favor para a pessoa, vou combinar essa coisa, sim, sempre eu vou fazer esse favor para a pessoa. No fundo, energeticamente, o que está ali eu estou fazendo, eu estou sugando. Percebe que o movimento, de fato, que na verdade é o contrário, porque a gente fica falando de comportamento, no físico, a gente vai falar, não, mas essa pessoa está se doando demais. Ela tem que parar de se doar, ela tem que começar a receber. Mas no ponto de vista energético, ela não está doando a energia dela. Na verdade, ela está sugando a energia do outro. Porque se você parar para pensar, ela não está doando genuinamente. É como se eu estivesse dando uma coisa com uma outra mão para receber. Então, peraí, eu dou, mas eu quero também. Então, eu já vou para lá, não vou pensando em doar genuinamente. Eu vou ir lá fazer aquilo pensando no que eu vou ganhar. Então não é um processo de doação, é um processo de sucção. Por isso que e até em relacionamentos afetivos, e a gente faz isso, tá? Todo mundo acaba fazendo isso em algum momento, mas em relacionamentos afetivos, a pessoa que ela é extremamente carente, ela não está sendo excessiva, ela não está sendo tendo uma intensidade de amor, ela não é uma pessoa super amorosa. Na verdade, ela está sendo, está no outro polo, né? Ela está sugando o outro, ela está tirando a vitalidade do outro, ela está que nem um parasita, um sanguessuga. Porque essa é a sensação que a outra pessoa tem, né? A pessoa que, por exemplo, é carente, é muito dependente, quer ficar ali o tempo todo colado no outro, ela fala que ela faz isso porque ela ama muito, porque ela doa muito, porque ela é muito intensa. E eu entendo, gente, eu já me comportei assim. Mas na verdade, no fundo, ela tem uma falta muito grande. O que ela quer? Ela quer preencher. Então ela vai no outro, fica colada no outro, para quê? Para sugar. Eu quero mais do outro, eu quero o outro só pra mim. É um movimento de sucção. Entende que energeticamente ela não tá dando, ela tá sugando. Ela tá querendo receber. O foco dela é receber, não é doar. Embora ela fale da boca pra fora que o intuito seja doar, na verdade ela está querendo receber. Ela está querendo pegar, ela está querendo receber, está querendo sugar, está querendo pra ela, está querendo drenar de alguma forma aquilo. Uma boa sensação, um elogio, um carinho do outro, uns elogios, uma afirmação, uma massagem no ego dela, mas ela está querendo ali sugar. Então percebe que o processo de carência não é um amor muito grande? Entende? O processo de apego, ele não é um amor muito grande, na verdade ele é uma falta, ele é uma sugação. Então, a gente tem que entender que em muitos momentos a gente tem que fazer uma dosagem. Porque às vezes a gente pode até pensar que a gente tem no fundo uma boa intenção. Só que na verdade é uma estratégia ali do nosso ego entrar pela porta de trás
e a gente se afirmar, se sentir melhor com a gente mesmo, se sentir melhor que o outro. Então assim, como assim o outro vai perder o tempo dele, o esforço dele para fazer isso? Se eu consigo fazer melhor, se eu consigo estar aqui fazendo presença e fazendo esses favores para ele, né? Por que o outro se prestaria a fazer isso? Tendo eu aqui, eu faço tudo, eu faço bem, eu faço melhor. É uma forma de eu ir afirmando o meu próprio ego, do meu ego se tornando, dando bola ali pro meu ego, sabe? Eu dando ali um gostinho pro meu ego. No fundo, é isso que a pessoa sente, uma massagem no ego. Só que pode muitas vezes no consciente ela não entender que ela doa excessivamente, que ela faz muitos favores, porque na verdade ela está querendo receber essa massagem, mas ela não entende. Por isso que a gente precisa entrar num processo de autoconhecimento para a gente entender onde nas nossas posturas a gente está doando demais numa tentativa de sugar do outro. Porque se você faz, entenda que se você faz, o outro tem a possibilidade de dizer não. Se você faz, o outro tem a possibilidade de não te retribuir, porque você está fazendo, partindo do princípio que você está fazendo porque você quer fazer, porque você quer doar. Então, se você está fazendo porque você quer de fato doar, porque essa é a vontade do seu coração, então não tem nada a ver com eu quero receber em troca, eu quero que você faça isso pra mim, ou se você falar que não aceita o meu favor, a minha gentileza, eu vou ficar bravo, vou falar que você é ingrato. Então, se eu entro nessa raiva e eu falo que o outro é ingrato porque não aceita o meu favor, porque não aceita a minha gentileza, porque eu tô querendo ser bonzinho aqui e o outro é mal porque não aceita a minha gentileza, percebe que a minha intenção no fundo não é eu realmente doar, eu ganhar algo em troca, né? Eu ganhar uma massagem no meu ego, eu me achar importante, eu achar que eu salvo todo mundo, que eu ajudo todo mundo, que eu sou essencial na vida de todo mundo, sendo que na verdade eu estou esquecendo da minha própria vida, né? Eu estou esquecendo que o outro ele tem a vida dele, que ele segue, né, ele segue o próprio nível de consciência, as próprias escolhas. Às vezes o outro vai sim gastar energia, vai se esforçar em fazer tal coisa, enquanto você poderia estar fazendo para ele economizando energia, mas às vezes essa é a vontade do outro. Então vamos pensar, por exemplo, que seja uma pessoa que toda noite, sei lá, às vezes uma pessoa parente seu, da sua família, ela gosta de ir para sua casa e fazer a janta para você. Então todo dia que você chega do trabalho tem lá uma janta prontinha que ela fez. Se você gosta, se não tem problema nenhum, tudo bem. Não é ruim receber favores. Só que, assim, a pessoa pode usar de argumento. Mas poxa, você trabalha, você fica cansado, então o que? Vou fazer uma janta pra você, por exemplo, pra você não precisar se preocupar e chegar e já comer, enfim. Só que, se você nesse meio do processo tiver vontade de fazer o seu próprio alimento, porque hoje você não tá com vontade de comer, sei lá, um bife, você está com vontade de comer uma coxa de galinha. Mas a pessoa fez o bife, mas você está com vontade de ir lá e preparar a coxa de galinha. Então, porque a pessoa te fez um favor, você é obrigado a aceitar aquilo que ela te deu. Aquilo que ela te dá. E se você falar que não pra ela ficar raiva, quem tem a razão é ela e não você, porque falou não, porque você tem que aceitar a favor dela, entende? Como algumas coisas elas são, tô dando isso de exemplo, né? Mas isso pra tudo. Como algumas coisas são muito invertidas, então a pessoa está sempre ali tomando uma posição na minha vida e fazendo um favor para mim. Sendo que se eu tiver vontade de fazer aquilo na minha vida, mas você vai se esforçar, vai perder energia, mas às vezes o que eu quero é perder energia. Às vezes o que eu quero é me empenhar em algo. Às vezes vai ter dia que eu vou querer fazer, vai ter dia que eu não vou querer. Mas no dia que eu quiser fazer, eu vou fazer do meu jeito, do meu modo, no meu tempo, sem ter que fazer de um jeito assado, porque o outro está fazendo um favor para mim. Então o outro faz o favor pra mim e aí eu tenho que aceitar as regras dele, né? Já que ele está fazendo um favor pra mim, tem que ser desse jeito. Eu tenho que estar tal hora em tal local, né? Tem que ser do jeito que ele quer. Tem que sair só a hora que ele quer também, né? Como por exemplo, você ir para um local, para um evento com uma pessoa de carro, você tem que arcar ali com um itinerário da pessoa, com o horário da pessoa. A hora que a pessoa quer ir, a hora que a pessoa quer ir embora. Mas eu queria ficar mais. Mas se você quer carona, então você tem que ir esse horário. E a gente segue essas regras. A pessoa fazer favores não solicitados o tempo todo pra você, querer uma pessoa, por exemplo, te oferecendo uma carona o tempo todo,
para um evento sempre, pegado como compromisso, por exemplo, fazer uma carona para o evento sempre, e ela sempre querendo sair a hora que ela quer, e você se sentindo obrigado a ir o horário que ela quer e sair o horário que ela quer, porque você não pode dizer não para um favor, porque você não pode se sentir invadido, porque você não pode ver aquilo como uma afronta, mesmo que a intenção do outro seja você se sentir em dívida, seja de uma certa forma controlar o seu comportamento, controlar a sua vida, ficar observando a sua vida, seja qual for a questão. Mas se independente da intenção da pessoa, se ela está no movimento não solicitado, ela não está respeitando o seu espaço pessoal, sua privacidade, sua vontade de dizer sim ou não, sua escolha. E fazer isso, não respeitar o espaço pessoal do outro, não respeitar a escolha, o sim ou não que o outro me fala, é eu invadir o campo da outra pessoa. É eu não ser uma coisa positiva pro outro, mas na verdade ser uma pedra no sapato. Então, toda aquela minha gentileza que eu floreio, falo que sou lindo, bonito e maravilhoso pros outros, que eu faço favor pra tal pessoa, não tô entendendo que no fundo eu tô mais atrapalhando a pessoa do que ajudando. Eu tô fazendo coisas que ela não me solicitou.